Bom dia, irmãos, graça e a paz em nome de Jesus a todos, que o Senhor continue a nos abençoar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, de preferência de papel, mas se não tem de papel, pode ser o seu celular também. Nós estamos caminhando no livro de Neemias e chegamos aqui ao capítulo 5, que nós temos algo muito interessante em que Neemias resgata o povo que está escravizado e traz esse povo para dentro de Jerusalém, e os magistrados e os nobres do próprio povo começam a explorar o povo. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Mas o que acontece aqui é que Neemias vê aquela situação e vê o povo pedindo emprestado a juros altos e tendo até os seus próprios filhos sendo tomados como escravos. Isso pelos seus próprios governantes. Então, Neemias, numa condição de governador, vê aquela situação, fica indignado com aquela situação, com aquilo que está acontecendo, e ele convoca o povo e chama o povo e diz o seguinte: nós, no capítulo 5, no verso 6, ele vai dizer na metade do verso 7, na metade do verso 7, ele vai dizer: vocês são exploradores para com seu irmão. Então ele começa a chamar os nobres e os magistrados a fazer um acordo para que o povo não seja explorado, para que eles pudessem devolver aquilo que era do povo, que eles não usassem de maneira corrupta para ganhar e ter lucro em cima do povo. E ele faz um compromisso, ele faz um pacto e um compromisso para que o povo seja liberto daquilo que estava escravizando eles. Eu estou falando isso para os irmãos para que nós possamos entender essa primeira parte do capítulo 5, porque nós vamos ler a partir do verso 13. Quando chega no verso 13, depois dado esse compromisso, algo interessante que Neemias vai dizer aqui no versículo 13, quando ele diz: também sacudiu o meu manto e disse, que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa, que assim seja sacudido e despojado. Quer dizer, ele chama o povo a um compromisso, e se esse povo não cumprir, que Deus recaia o castigo e a disciplina sobre essa pessoa. E toda a congregação respondeu amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Mas nós continuamos o texto, a partir do verso 14, também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus companheiros comemos pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele todo o vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na construção da muralha, sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também, a minha custa, eram preparadas aves e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos abençoe, ó Deus, e que aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã fique bem claro
para cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, o que Neemias realiza, então, além da reconstrução, é governar de forma justa. Governar e liderar o povo de Israel de forma que essas pessoas sejam abençoadas. Neemias precisou ter uma posição diante dos nobres, diante dos magistrados, para que eles pudessem defender o povo de Israel contra os ataques, antes os ataques externos, agora até os ataques internos. O povo saiu da escravidão dos gentios e caiu nas garras daqueles nobres e daqueles magistrados, que estavam escravizando o seu próprio povo. Eles haviam se aproveitado da crise econômica para se enriquecer. Eles haviam aproveitado e emprestaram dinheiro a juros altos para que pudessem, então, receber, e aquele que não tinha condição de receber, os seus próprios filhos eram escravizados pelos seus próprios líderes. Vejam que algo terrível. Então, quando eu falei aqui que qualquer semelhança não é mera coincidência, porque um país, uma nação que não tem Deus como Senhor, é assim que ela age. Em todos os lugares, em todos os tempos. Nós nunca vivemos um tempo em que pudéssemos ter um Neemias. Precisamos que se levante Neemias no Brasil para que possa haver realmente uma nação justa. Mas é interessante porque no verso 9, Neemias diz o seguinte aos magistrados: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos gentios? Note que Neemias fala uma palavra muito interessante: temor. Temor a Deus. E ele vai também se colocar nessa condição, porque ele vai dizer: também eu e os meus companheiros, os meus servos, lhe demos dinheiro emprestado e demos trigo, mas ele não cobrava juros, porque ele diz: eu não me comportei assim. Mas é interessante que ele vai dizer: olha, vamos parar com essa exploração. Muito claro, vamos parar com essa exploração. É interessante, porque quando Neemias vai acusar os magistrados, ele se coloca numa condição e que também havia cometido pecado. E que também estava emprestando dinheiro, não sei qual seria a forma correta naquele contexto, mas ele se coloca junto com os magistrados e os nobres e diz: nós pecamos, nós agimos mal. É interessante isso, quando você começa a notar o homem de Deus na Bíblia, cada vez que ele está próximo de Deus, ele é o primeiro a reconhecer o pecado. Ele não só acusa o outro, mas ele também se coloca na condição. Daniel fez isso no capítulo 9, quando ele orou pelo povo e disse o seguinte: Senhor, eu e o meu povo pecamos contra o Senhor. Isaías, no capítulo 6, também vai dizer: ai de mim, na presença do Senhor, que sou um homem pecador e vivo no meio de um povo pecador. Pedro também, quando viu a pesca milagrosa de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e diz: sai de perto de mim, porque eu sou pecador. Sempre quando alguém está perto de Deus, ele não tem dificuldades de conhecer e reconhecer os seus pecados, porque ele quer estar perto do Senhor, sabendo que estando perto do Senhor é necessário ser santo. Mas não bastou apenas Neemias ter a coragem de confrontar aqueles que pecaram, de confrontar o seu próprio pecado e também não acusar e confrontar o erro daqueles magistrados. Ele também dá exemplo de uma vida íntegra na presença do povo e administrando aquilo que é do povo, aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer. Veja só o texto do verso 15, o que diz para nós. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata, até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor a Deus. Vivemos num país
em que tem a segunda maior carga tributária do mundo. Nós vivemos. Esse é o nosso contexto. E é incrível porque você não vê as melhorias, aquilo que o povo precisa, aquilo que a nação precisa, nós não vemos isso. Mas quando, neste contexto, e que olhamos as condições que aquele povo de Israel está vivendo, e talvez eu e você vivendo no país que nós vivemos, sabemos que a carga tributária é muito alta, é muito pesada. Dia desse eu fui no mercado comprar arroz. Quando eu cheguei e vi o preço do arroz, pensei, vou vender o fogão. E vou vender minhas panelas. Vamos parar de comer para parar de gastar. Como as coisas estão caras. E não é de hoje, não. Sempre foi assim. Quando não é uma coisa, é outra. Sempre pagamos alto para ter aquilo que pôr na nossa mesa, para cuidar da nossa família. Sempre foi assim. Nós precisamos de Neemias. É interessante porque quando nós olhamos para Neemias, a gente vê em Neemias a postura de um homem, de uma conduta ilibada, de uma conduta honesta, de uma conduta simples também, e de uma conduta que está buscando livrar o povo da miséria. Ele quer e procura, então, olhar aquela crise e aquela situação, e ele não fica lamentando com o povo, mas ele busca uma solução. E quando você olha o texto, a partir do verso 13, que diz também, sacudiu meu manto e disse que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. A promessa de não mais explorar o povo. E lá no finalzinho, o povo disse amém e louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. E Neemias pega o momento de crise e transforma essa crise em uma oportunidade de se comprometer com Deus. Talvez esse é um momento em que você precisa olhar a sua vida e ver aonde você está tendo crise. Qual área da sua vida que está tendo crise? Essa área da sua vida que está tendo crise, entregue ela na mão de Deus. Que Deus vai abençoar a sua vida. Seja no seu casamento, seja no relacionamento com os seus filhos, seja no seu trabalho, seja com o próximo, seja com você mesmo. Entregue cada área da sua vida nas mãos de Deus e Deus há de transformar. É interessante porque Neemias, ele se apresenta como uma pessoa que está indignado, que está entristecido, e depois dele restituir os muros de Jerusalém, ele agora quer que os nobres possam restituir aquilo que o povo tem de direito. E a atitude dele como líder levou o povo de um momento de lamento para um momento de louvor e adoração, porque todo o povo se colocou numa posição em que pudesse, então, se comprometer com o Senhor. Mas algo interessante também é que Neemias, olhando para a situação do povo, olhando para a condição do povo, ele chama o povo a um compromisso e ele também demonstra nas suas atitudes e no seu comportamento que é alguém que tem compromisso com o Senhor. No verso 14, nós lemos que ele, no verso 14 e o verso 18, você vê que Neemias se dispõe a abrir mão daquilo que era de direito dele, o seu salário, a sua condição, aquilo que ele tinha direito, para devolver ao povo, para que ele pudesse, então, amenizar o sofrimento do povo. Por quê? Neemias dá mais valor ao bem comum do que tão somente o seu bem. Para ele não cabia, olha, como que eu vou comer carne com ouro, não é isso? O pessoal coloca ouro na carne, né? Como que eu vou desfrutar do melhor dessa vida e o meu povo está sofrendo? Então, tudo que eu puder fazer, mesmo que aquilo que eu faça, num contexto seja insignificante, mas, na verdade, não é o valor em si, mas é a posição, é a condição do coração
de Neemias que faz toda a diferença para o povo de Israel e faz para nós também. Faz toda a diferença para nós também. Hoje nós olhamos a nossa condição como brasileiros e olhamos os nossos nobres, excelentíssimos governadores, parlamentares, que lutam tanto por nós, né? Que busca tanto fazer o nosso bem, né? Como seria bom se o que eu estou falando fosse verdade. Mas aqueles que colocam o aumento do seu próprio salário na calada da noite, né? E sabendo que um dia desse o irmão estava conversando comigo, eu me aposentei com o máximo, o teto máximo, que é 5.000 e pouco. Ele falou assim, hoje o malemar recebo 2.000. E esses magistrados, eu não entendo bem de política, eu sou muito ruim de política, mas eu vi alguém falando que eles trabalham um pouco de tempo e continuam aposentados, recebendo sempre o máximo que lhe é permitido ali. Mas a gente vê claramente a corrupção instaurada no nosso país. Mas por que isso? É porque não há temor a Deus. Não são homens e mulheres que têm Deus no coração. A ordem deste mundo é assim. A ordem deste mundo, ela é maligna, ela é para explorar, ela é para sofrer. E quanto mais a pessoa sofre, alguns têm a condição de buscar mais a Deus, mas a sua grande maioria tem a condição de se revoltar contra Deus diante dessa situação, colocando a culpa em Deus, porque Deus é culpado por isso, Deus é culpado por aquilo, e colocando o mal nas costas de Deus, sendo que, na verdade, eles precisam compreender e entender que, estando na presença de Deus, há discernimento das coisas. E mesmo que ninguém possa cuidar de mim e de você, mesmo que daqui a um ano você não saiba, eu não sei como será a minha vida daqui a um ano, Walter. Eu não sei. E ninguém pode saber. Mas nós sabemos de uma coisa, que se Deus estiver na nossa vida, a sua vida daqui a um ano vai ser uma vida abençoada, porque Deus está cuidando da sua vida. E é isso que é importante. É isso que Neemias está fazendo e quer mostrar para o povo de Israel. Certamente, Neemias era um homem do povo, pelo povo e para o povo. Vamos eleger o presidente do Brasil. Porque realmente é alguém assim, um líder assim que nós precisamos. Alguém que realmente esteja disposto a fazer a vontade de Deus. O verso 16 diz que Neemias, pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se juntaram ali para a obra. Neemias realizou um trabalho pessoal e também de equipe, um trabalho contínuo e eficaz. E aí o verso 29, o capítulo 29, e o verso 2 de Provérbios diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. E o povo de Israel estava alegre, porque Neemias estava conduzindo a nação e administrando a nação dentro da vontade do Senhor. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. E o que nós podemos fazer, então? Como ter uma atitude, o que levou Neemias a ter uma postura dessa? Uma postura ilibada, uma postura comprometida, uma postura em que ele abrisse mão dos seus direitos para dar para o seu próximo e poder ver o bem da nação, uma postura de um homem que confronta nobres, reis, gente que é maior que ele no poder, e ele não tem medo disso, ele confronta para que esse povo possa realmente se comprometer com Deus. 3 respostas que nós temos aqui no livro de Neemias que denota o seu caráter. E o primeiro dele é temor a Deus. E as duas outras denota e vem da raiz desta condição. Neemias teme a Deus. Ele vai dizer, olha, eu não agi como os governadores anteriores por temor a Deus. Ele fez o que ele fez, ele temeu a Deus
Porque ele sabia que essa era a vontade do Senhor. E como que ele sabe que essa é a vontade do Senhor? Porque temer a Deus é amar a Deus. Temer a Deus e amar a Deus são atitudes que estão juntas, são inseparáveis. Temer a Deus é uma pessoa que reconhece a vontade do Senhor, ama ao Senhor e quer fazer a sua vontade. Temer a Deus é levar Deus a sério. É andar na presença do Senhor, é observar a vontade do Senhor, é olhar para a sua vida, é ver aonde está errando, pedir para Deus que tenha misericórdia e abençoe a sua vida para que ele possa realmente andar dentro da vontade de Deus. E, infelizmente, nós caminhamos com pessoas, andamos com pessoas, chamamos as pessoas, nós também somos chamados a uma vida de comprometimento com Deus, mas olhamos as pessoas e conversamos com elas e dizemos: você ama Deus? A pessoa diz: Deus é a pessoa mais importante na minha vida. Mentira! Não é. Porque as suas atitudes, o seu comportamento e a sua vida demonstram que ele amar a Deus não basta, você tem que amar e se comprometer. Jesus diz: aquele que me ama, faz a minha vontade. Aquele que me ama, obedece. Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não obedecem a minha voz? Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Então é fato, amar a Deus é obedecer a Deus. Você demonstra o seu amor a Deus quando você faz a vontade de Deus. Você demonstra temor a Deus quando você se alegra em obedecê-lo. Você demonstra que ama a Deus e que teme a Deus quando o seu relacionamento com Deus não é um relacionamento superficial, não é um relacionamento vazio, mas é um relacionamento onde você passa por lutas e dificuldades, passa por crise, coloque-se de joelho na presença do Senhor e clama a Deus: tenha misericórdia da minha vida. Eu estou disposto a pagar o preço de fazer a tua vontade, mostra para mim. Isso é temer a Deus. E Neemias demonstra isso, porque ele demonstra ser uma pessoa que conhece a Deus, que sabe a vontade de Deus, ouve a voz de Deus e reage de acordo com a voz do Senhor. A corrupção política e a opressão é falta de temor a Deus. Então, quando você vê pessoas corruptos, que exploram o povo, é porque ele não conhece a Deus. Pode dizer que conhece, mas não conhece a Deus. Não teme a Deus e não ama a Deus. Foi o temor a Deus que levou Neemias a não permitir que o povo fosse explorado. Quem teme a Deus não tem medo dos homens. Quem teme a Deus faz a vontade do Senhor. Neemias não teve medo dos nobres, mas ele se colocou contra eles, confrontou os seus pecados, para que o povo, então, fosse abençoado. Foi o temor de Deus que levou Neemias a confrontá-los. O temor do Senhor é o fundamento do nosso próprio relacionamento com Deus. Exatamente isso. Quem teme a Deus está disposto a obedecê-lo, a ouvi-lo e a agradá-lo. Aquele que busca realmente fazer a vontade do Senhor ama a Deus e teme a Deus. O que levou Neemias a ter essa atitude, essa postura? Compaixão pelo povo. O verso 18 diz, na parte final do verso 18 diz: no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Compaixão. Compaixão é você colocar no lugar do outro. Entender a dor do outro, entender o sofrimento do outro, se colocar no lugar dele e tentar amenizar de alguma forma esse sofrimento. Tentar tirar essa carga pesada que ele está sobre ele, e, se necessário for, colocar sobre você. Ajudar essa pessoa de alguma forma. Isso é compaixão. E Neemias teve compaixão do povo de Israel. Trabalhando com eles, vivendo com eles, vendo o sofrimento deles. Como que eu vou pôr mais carga em cima desse pessoal?
de forma alguma, a gente tem que sentir a dor do outro. E aprender que amar a Deus e temer a Deus significa andar juntamente com o povo e aliviar o sofrimento. Agora, Neemias mostra também uma condição muito... uma pessoa muito simples, uma pessoa muito altruísta, não se preocupava em andar de forma como rico, se vestir com riqueza e andar com os ricos, não, mas ele era realmente uma pessoa simples, uma pessoa que governava, uma pessoa que sabia que não era dono daquela posição, mas foi colocado ali por Deus para trabalhar, para atender as pessoas, para abençoar a vida das pessoas. Nós aprendemos que na vida simples é algo onde realmente somos felizes. Deus é um Deus simples, não um Deus simplório. Mas Deus é um Deus simples, que age nas pequenas coisas, que age nas mínimas coisas, nas pequenas atitudes. Deus está sempre nos abençoando, no dia a dia. Pode existir vida mais cara do que vida com Deus, mas a vida com Deus é melhor, pode ter certeza, na sua simplicidade. E Neemias entendeu isso. E, finalmente, meus irmãos, o que levou Neemias a ter uma postura dessa, uma postura em que pudesse realmente fazer a vontade do Senhor, é uma esperança na recompensa divina. Uma esperança na recompensa divina. O verso 19 diz: lembra-te, ó meu Deus, de tudo que tenho feito por este povo e abençoe-me por isso. Neemias estava esperando a recompensa de Deus. Ele estava esperando o reconhecimento de Deus. É Deus quem vai nos abençoar. É Deus quem vai nos recompensar. Às vezes nós fazemos as coisas neste mundo e os grandes governadores deste mundo fazem querendo para si. A recompensa para si, aquilo que acaba, aquilo que gasta, aquilo que se consome. Mas Neemias não. Neemias estava tendo uma postura que é a mesma postura que Abraão tinha. Hebreus capítulo 11, verso 10 diz o seguinte: Abraão esperava confiadamente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus, e por Moisés também, preferindo ser maltratado junto com o povo, verso 25 e 26 de Hebreus 11, o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado, considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito. Eles esperavam, e Neemias esperava, a recompensa que vem de Deus. Às vezes eu e você fazemos coisas aqui neste mundo e nós queremos, sabe o quê? O reconhecimento humano. Uma vez alguém falou para um pastor: pastor, eu vou entregar o meu cargo porque no Dia dos Pais eu planejei uma homenagem aos pais e os pais foram abençoados com aquela homenagem, com aquele vídeo que eu fiz. E o senhor acredita? Ninguém veio me cumprimentar. Ninguém falou para mim assim: puxa vida, parabéns, que homenagem bacana que você fez. Aí o pastor falou assim: mas você vai entregar o seu cargo por isso? Eu falei: por isso, porque eu não fui reconhecido. Aí o pastor falou: então dá o cargo para cá. Porque nós temos que aprender que a nossa recompensa vem de Deus. O nosso reconhecimento tem que vir da parte de Deus, não da parte de homens. É claro que se alguém dá parabéns para você por algo que você faz, você fica feliz. Mas não se apegue a isso, não. Apegue-se em fazer a vontade do Senhor. Apegue-se em cumprir aquilo que Deus quer da sua vida. E Neemias estava realmente procurando a bênção que vem do céu. Senhor, reconhece o que eu estou fazendo. Porque o que eu estou fazendo é para o Senhor, não é para as pessoas. Eu lembro de um dia que eu estava vendo um programa na TV, e eu estou terminando, fique tranquilo, e esse dia um rapaz, um empresário, dono de uma fábrica, colocou
ele se travestiu assim de peão de fábrica, colocou uma dentadura para ficar diferente, um chapéu, e foi trabalhar na fábrica, André. E aí um dos funcionários dele, ele não sabia, né? Ele estava começando o primeiro dia, aí o funcionário falou assim, olha, tudo que você for fazer aqui, você vai pegar essas caixas aqui, vai pôr no carrinho, vai colocar lá na frente. Mas lembra de uma coisa, tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. O rapaz era crente. O rapaz é crente. Porque quando você faz como se fosse para Deus, o seu trabalho fica bem feito. Olha que testemunho. E o empresário se comoveu com aquilo, com aquela atitude dele. Foi o que mais marcou naqueles dias que ele estava ali como funcionário. E realmente é isso. Nós temos que fazer o que nós fazemos. Você é pai, você é esposo, você é filho, você é empresário, você é patrão, você é funcionário. Faça como se fosse para Deus, que a sua vida vai ser muito melhor. A recompensa vem do Senhor. Neemias é um exemplo para nós de um líder, de um homem que está buscando a vontade do Senhor porque ele temia Deus, porque ele tinha compaixão pelo povo e porque ele estava esperando uma recompensa divina. E é isso que Deus quer de mim e de você. Talvez você fale, pastor, eu não quero e nem penso em nunca ser político. De forma alguma. Não penso em liderar nada. Como essa mensagem tem a ver comigo? Tem a ver porque você é crente. Tem a ver porque você deve ter um relacionamento com Deus de temor e amor. Tem a ver com você porque você precisa ter um compromisso sério com Deus, de andar na presença do Senhor. O mundo está olhando você. O mundo te vê. O mundo vê o seu comportamento. O mundo vai testemunhar de você. A sua postura como empresário, a sua postura como patrão, a sua postura como funcionário, como marido, como pai, como colega, a sua postura nas redes sociais. Tem que observar tudo isso. Você tem que dar um testemunho em que demonstra que você tem compromisso com Deus. Você tem que olhar as pessoas com compaixão. Tem muita gente sofrendo do teu lado e você pode abençoar a vida dessas pessoas. Tem muita gente que está sofrendo e precisa de uma palavra amiga, precisa de uma palavra do Evangelho. Você tem o Evangelho e não recebeu o Evangelho só para ficar guardado com você, mas você precisa compartilhar o Evangelho de Jesus às pessoas. Quantas vezes nós passamos e vemos pessoas sofrendo, chorando, e você temos ali folhetos evangelísticos, pode entregar um folheto, pode dizer, olha, Jesus ama você, a palavra de Deus tem poder, ela não volta vazia. Jesus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer mudar a sua vida, precisa se arrepender, precisa pedir perdão pelos pecados. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. O crente é colocado para que, podendo fazer todas essas coisas, viver uma vida de esperança na bênção divina e eterna, sabendo que você é um peregrino neste mundo e está caminhando para encontrar-se com Deus eternamente. Por isso que a minha atitude, a sua atitude, faz diferença neste mundo. Nós precisamos realmente ser luz para este mundo. Neemias foi essa pessoa. E Deus quer que eu e você possamos ser essa pessoa também. Deus quer que eu e você possamos fazer a vontade dEle, cumprir a vontade dEle, olhar para o próximo, ter compaixão, abençoar, mas caminhar numa vida de esperança e esperança de vida eterna. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, te agradecemos pelo exemplo de Neemias, Pai. Ó Deus, que livro abençoado, que mensagens, ó Deus, que traz a sua palavra, que edificam as nossas vidas. É claro, Senhor, elas nos confrontam, mas nos confrontam para que possamos ter uma vida abençoada na tua presença.
Ó Deus, abençoa meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão. Derrama sobre cada um deles a tua graça e o teu cuidado, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos comprometermos com o Senhor, temer ao Senhor, ter uma vida que possamos levar o Senhor a sério, de compromissos, ó Deus, em fazer a tua vontade, Pai, em espelhar o teu amor a este mundo, tendo compaixão das pessoas e viver aqui dia a dia na esperança de que um dia estaremos eternamente com o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém.